Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com o meu amigo Ramon Hermida. Fala aí, Ramon. Grande prazer estar aqui hoje com esse amigão de infância, pessoa que foi em muitos momentos minha inspiração, né, André? Você que tá dizendo. E agora aí compartilhando essa nova experiência muito bacana, fico muito feliz, muito satisfeito da oportunidade, do convite. Bom demais, galera. Doutor Marcinho. Falou, rapaziada, aí mais uma vez. Flopado. Um prazer estar com mais esse convidado nosso aqui, amigo do André, meu amigo. Estamos aí. Muito bom, muito bom. Rapaz, Ramon tem uma história muito bacana, cara. Que Ramon, a gente se conhece de infância. E Ramon, ele é aquela questão de como é que a educação, ela é libertadora. Entende? Verdade. Como é que não existe um outro caminho de um crescimento de um país, de um crescimento de uma sociedade, se não for através da educação. Isso aí, o Japão, ele descobriu na década de 60. Foram devastados na década de 40, 50 ficaram naquela coisa, e em 60 investiram maciçamente na educação. Exato. Quando chegou na década de 70, 80, o Japão já era potência de novo. Isso aí. A Coreia descobriu isso na década de 70. Na década de 90, a Coreia virou potência. Os tigres asiáticos conheceram isso na década de 80. E no ano 2000 em diante, viraram superpotências. E o Brasil ainda não descobriu isso. Então nós temos assim algumas exceções. E o Ramon é uma dessas exceções. Que o Ramon era borracheiro. É isso, verdade. E agora bem lembrado. É professor. Então assim, é uma mudança, um salto. E é um cara que eu escuto muito, um cara que eu absorvo muito seu conteúdo. Acho que você não é nem mais um diamante bruto, porque você se lapidou com o tempo. Então, assim, eu levo muita fé no Ramon como gerador de conteúdo educacional. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua mudança de borracheiro, essa vulcanização que você teve. Recalchutagem que você teve, essa vulcanização que você teve. Uma remoldagem completa, na verdade, né? Você deu uma vulcanização, né? Ele mudou de uma parada já para outra. Fala aí, Ramon. O André, bem dito pelo André, essa questão... Ramon também quem é cantor, não sabe, eu sou... cara. Ele é cantor. Eu me arrisco, né? Eu me arrisco aí pelas noites. Mas eu acho que eu me saio melhor dando aula de geografia do que cantando, né? O André não falou, eu sou professor de geografia. E os dados que ele trouxe são extremamente pertinentes. A gente usa sempre essa exemplificação de como a educação é o único mecanismo real de produção de riqueza, né? E de transformação não só do indivíduo, mas das nações como um todo, né? Nas minhas aulas eu sempre exemplifico que todos aqueles países que nós temos hoje como superpotências, eles todos traçaram seu caminho de desenvolvimento a partir de um princípio elementar, que é a tecnologia, e essa tecnologia é proveniente do desenvolvimento da educação, né? Quando a gente fala lá da primeira Revolução Industrial em Inglaterra, que era então um país mercantilista, você que gosta de história, né? Só vira a chave quando investe no desenvolvimento tecnológico e promove a primeira Revolução Industrial. Os Estados Unidos, sua colônia, se torna a maior potência econômica do planeta graças à segunda Revolução Industrial. O Japão, como você bem lembrou, é devastado pela Segunda Guerra Mundial, né? E usa os recursos provenientes lá do Plano Marshall na sua reconstrução basicamente para investimento maciço em educação, desenvolvimento de ciência, tecnologia. Isso a China faz depois, a Coreia faz mais recentemente, os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Então todas as grandes potências do mundo, eu costumo dizer que ninguém ficou rico vendendo cana-de-açúcar, ninguém ficou rico vendendo minério de ferro, né? Todo mundo ficou rico produzindo e vendendo tecnologia. Os exemplos estão aí colocados. E o interessante é que essa lógica, ela também se remete à lógica pessoal, né?
a educação é o grande motor de desenvolvimento pessoal e principalmente de transformação social. E eu sou, como o André falou, um exemplo disso, né? Antes de ser professor, eu era borracheiro, né? Vivi um período da minha vida bem complicado. Eu sou cria de São Gonçalo, né? Fui criado em São Gonçalo, voltei para Teresópolis, que é a cidade hoje onde eu resido e onde eu dedico a minha vida profissional já na fase adulta. E lá vivia uma condição de vulnerabilidade, né? Eu residia numa comunidade chamada Morro do Tiro. Você já ouviu falar do Morro do Tiro? Não. O nome já assusta, né? Na verdade, era uma comunidade que surge ali nos anos 70 por uma classe trabalhadora e que, como em toda a área precarizada, começa a crescer com seus problemas, né? E eu, minha fase adulta, então, eu passo a viver no Morro do Tiro, né, onde eu tinha lá uma barraquinha de doces e alugava videogame, né? Lembra do PlayStation 1? E ali comecei a tocar minha vida adulta. Até que um dia, André, essa história você não sabe, você vai ouvir hoje pela primeira vez. Uma pessoa da comunidade que era vinculada lá ao tráfico de drogas entrou no meu estabelecimento para me pedir um dinheiro emprestado. Eu falei, cara, eu não posso te emprestar dinheiro, não tem como. E ele se virou para mim e falou assim, cara, daqui a pouco eu te pago. E levantou a camisa e estava cheio de drogas debaixo da camisa dele. Ele falou, eu vou vender essa minha mercadoria e te pago. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, sai de dentro do meu estabelecimento. Isso aí pode me gerar um problema sério. Ele, não, tá tranquilo. Eu falei, por favor, irmão, sai daqui. E aí ele saiu. E quando ele saiu, a polícia chegou imediatamente. Cena de CSI, sabe? E o cara foi preso. Naquele momento eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou um cara que eu sempre gostei de estudar, eu sempre entendi que eu podia mudar minha vida pela educação, né, pelo estudo, e eu tô aqui perdendo meu tempo nesse lugar. Não que eu não tenha uma relação de afetividade com aquele espaço, mas eu entendia que a minha vida não podia se restringir àquilo. E eu me lembro, hoje era uma quinta-feira, 3 horas da tarde, eu coloquei o ferro na porta da loja, arriei as portas, peguei o dinheiro que tinha no caixa, separei o dinheiro dos fornecedores, fui à casa do meu irmão, entreguei a chave para ele e falei, toma, a loja é sua, tô indo embora. Ele olhou pra minha cara e falou, tá maluco? O que eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Eu não posso passar o resto da minha vida aqui. Vou voltar para São Gonçalo para estudar. Ele, cara, faz o que você quiser. Entreguei a chave a ele, peguei minha mochila, peguei o ônibus para Alcântara, saltei no Jardim Alcântara, cheguei na casa da minha mãe. Falei, mãe, quero voltar a morar aqui. Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, quero estudar, eu preciso estudar. Posso? Ela falou, teu quarto tá do mesmo jeito que você deixou. Larguei minha mochila, botei uma bermuda e saí para procurar emprego. Fui até a Rua 9 do Jardim Alcântara, quem conhece o Jardim Alcântara aqui em São Gonçalo. Tem uma oficina de esquina, a oficina do Careca, você deve conhecer. Entrei e falei, meu irmão, tem uma vaga aí para lanterneiro? Ele falou, tem. Falei, faço serviço de lanternagem, pintura, borracharia. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E consegui um emprego, voltei pra casa. Quando eu entrei em casa, minha mãe falou assim, você tá maluco? Chegou aqui numa quinta-feira, 5 horas da tarde, saiu pra procurar emprego e voltou em 20 minutos. Falei, não, já arrumei emprego. E comecei a trabalhar lá na oficina do Careca, né? Trabalhava de dia e estudava à noite num pré-vestibular comunitário de professores da UERJ-FFP, São Gonçalo, que davam aula de graça para estudantes da escola pública ou quem tinha parado de estudar há muito tempo. Falei, cara, é aqui. Vou me dedicar e vou cursar uma faculdade pública. Fiz o vestibular, passei em primeiro lugar para a UERJ em Geografia, fui cursar Geografia. E a partir dali, estudei na UERJ, me formei professor de Geografia e retorno para minha cidade, para Teresópolis. Agora não mais como borracheiro. Em Teresópolis, além dessa loja, eu tinha uma borracharia, né? E você tem, assim, na sua mente, alguma vontade de tentar passar, não só de forma profissional, porque você é professor tal, da rede pública e tal, mas de passar esse tipo de transformação pela educação de uma outra forma? Você tem uma ideia de algum projeto que você queira realizar? Então, André, seria onde? Seria em Teresópolis? Então, André, o que acontece?
Hoje a gente percebe que a educação, de forma geral, ela está muito precarizada, né? Eu sou professor da rede pública, da rede estadual, e sou professor das principais escolas privadas da cidade de Teresópolis. E Teresópolis é uma cidade que é marcada por uma dicotomia muito grande, né? Eu costumo dizer que ela é uma cidade partida, porque ao mesmo tempo ela é uma cidade turística, com uma parcela pequena da população com um altíssimo poder aquisitivo, né? Alguns empresários que já figuram entre os bilionários do Brasil, né? E ao mesmo tempo a maior parte da população vive em condições extremamente precárias. No meu trabalho de conclusão de curso, né, na minha monografia na UERJ, a minha temática foi o estudo sobre a favelização de Teresópolis. E aí um dado importante que a maioria das pessoas no Rio de Janeiro não sabem, porque quando a gente vê Teresópolis, a gente sempre vê Teresópolis como o Dedo de Deus, a sede da CBF, né? E a Feirinha do Alto, que é um ponto turístico muito... E o trenzinho, que eu acho mó barato. E o trenzinho, que é mó barato. Carreta Furacão, a famosa carreta Furacão. É isso aí. E eu gosto daquilo ali. Eu também gosto. Os caras são muito divertidos, cara. É demais. Aquilo é uma atração fantástica da cidade. Só que a maioria das pessoas não sabem, e eu só descobri isso nos meus estudos de conclusão de graduação, que Teresópolis é a cidade com maior percentual de população favelizada do Rio de Janeiro e uma das 3 maiores do Brasil. Só para você ter uma ideia, a capital tem 18% da sua população vivendo em favelas. Teresópolis tem 40% de população favelizada. E não parece, né? Não parece, porque você não vê, né? A gente, quando vai visitar Teresópolis como turista, a gente só vê a reta, que é a avenida principal, né? E os bairros que estão ao longo desse eixo. Ou então pega ali para quem vai para Minas, ou então quem vai para Friburgo. Para Friburgo, pela Telefri. Você já morou em Friburgo, sabe disso, né? Então essa população, ela vive literalmente à margem da cidade. Ela é uma cidade partida. E Teresópolis é um exemplo de muitos outros municípios do nosso estado em que a oportunidade de emprego é extremamente escassa. E a região serrana é difícil de emprego. Toda a área de interior, ela tem esse problema, né? Ela carrega esse problema e o Ramon, ele trouxe uns dados que talvez tenha passado desapercebido, e eu faço questão de registrar, de trazer de volta. Primeiro, essa história que é icônica. Você até encontra algumas fotos icônicas na internet, muito fácil, né? Depois de ser arrasado por uma bomba, você ainda encontra assim, uns professores dando aula naquela terra arrasada para algumas crianças sem praticamente nada, né? Imagina, sem perspectiva alguma, né? E ali onde a gente presume, e é uma verdade fácil de se observar, que a fome imperava, eles gastam 70% do seu PIB, né? Foi isso que você falou, mais ou menos, ou 70% das suas verbas na educação, né? Esse é um ponto... Não, 70% foi década de 70. Quando eles começaram a crescer. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm que manter suas áreas de influência. Então ele destina grande volume de recursos através de um plano econômico chamado Plano Marshall para a reconstrução das economias europeias, e para a Ásia, através do Plano Colombo, um grande volume de recursos, tanto para o Japão quanto para os países do Sudeste Asiático, com medo da influência soviética naquele então. A Guerra Fria estava no seu auge, né? No seu início mais marcante, né? Então, construir uma barreira de avanço desse socialismo era fundamental. E aí destina-se grande volume de recursos para essas nações com a sua infraestrutura e sua economia arrasada. Outros países fariam o quê? Reconstruiriam seu território, né? E investiriam naquilo que gera recurso a curto prazo, que é o que a gente faz. O que gera recurso a curto prazo? Agricultura e pecuária. Porque você planta hoje e colhe daqui a 6 meses. Mas o Japão não fez isso. Né? Ele entendeu que
para reconstruir a sua economia e, ao mesmo tempo, não se tornar dependente dos Estados Unidos, né, era necessário construir uma economia forte, pautada em agregar valor à produção. Você quer ver um exemplo maneiro também? Noruega. Exato. A Noruega, ela na década de 60, 70, era um país pobre, cara. Aí descobre uma coisa lá que é fundamental: petróleo. Porra, descobriram o petróleo. Aí qual é a ideia que vem na sua cabeça? Emirados Árabes, né? Vai virar um... Cara, eles pegaram todo o recurso do petróleo e botaram num fundo. Eles não mexem esse dinheiro. Hoje a Noruega deve ter entre 13 a 15, eu acho que trilhões de dólares investido. E acima de tudo... E eles pegam o lucro desse fundo, que é um fundo que eles aplicam em várias... Eles são os maiores investidores do mundo. Tem ações em todas as bolsas de valores. Então eles pegam o lucro e investem na infraestrutura do país e tal. Então tem uma carga tributária alta. Por exemplo, a gasolina da Noruega, que é o maior produtor de petróleo da Europa, é a mais cara da Europa. E eles não investem em nenhuma empresa de petróleo. Eles só investem em coisas renováveis. Tanto a Noruega era uma grande colônia de pescadores, na verdade, né? Era uma e eles investiram fundamentalmente na preservação da natureza. Educação. E o outro detalhe que eu também queria trazer de volta, foi um detalhe que passou quase desapercebido. Quando você decide por uma mudança na sua vida, você fez uma viagem de volta para São Gonçalo. Para as raízes, e aí você encontra a sua mãe e te diz: pode ficar que seu quarto tá do mesmo jeito que você deixou. Olha, esse apoio, né? Esse apoio familiar, como ele é importante. A estrutura familiar é algo fundamental. A estrutura familiar é algo fundamental, né? Foi fundamental para você. Com certeza. E seria aí, do meu ponto de vista, fundamental para a gente fazer uma transformação social maior. E aí a gente encontra nossas famílias aviltadas aí por essa devastidão que você trouxe um dado aqui que eu fiquei. O André também. Eu não sabia. Eu também não, fiquei assustado. 40% do povo favelizado. Eu espero, nosso tempo já tá no limite. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que você, Ramon, consiga ultrapassar a barreira de só educador. Eu acho que você tem potencial para muito mais. Eu acho que você, dentro desse projeto, dessa ideia de cidade favelizada que você mora hoje, que eu não sabia, que eu, junto com o doutor Marcinho, eu tô aqui espantado de saber que é a cidade mais favelizada do estado do Rio. Então, assim, eu espero que você consiga, de alguma forma, não sei como, mas transformar a vida de muitos jovens nessa cidade, entendeu? Eu conto mesmo com você, que eu sei da sua capacidade. Eu sei da sua capacidade de superação e de se reinventar. E de reinventar outras pessoas. Porque muitas coisas que eu falo hoje, e que eu digo sempre em grupos de WhatsApp e em outros lugares, que eu também sou formador de opinião, elas são derivadas de opiniões que você passou para mim. Então, assim, eu acho isso bacana, porque existe uma troca, eu sinto isso em você, entendeu? Então, eu desejo do fundo do meu coração todo o sucesso do mundo para você, que você é um cara muito mais merecedor do que você possa imaginar. Eu fico muito grato, né? Muito lisonjeado pelos elogios, né? do André, pela confiança, sobretudo, né? E gostaria de deixar para você essa esperança latente, porque realmente nós temos uma série de projetos, né? Quando a gente fala em melhoria da educação, geralmente a gente encara os problemas da educação como um problema genérico. Está ruim, é ruim, mas faltam propostas, né? E muitas vezes essas propostas elas têm que ser locais, né? A gente não pode encarar o problema como um problema generalizado, porque cada local tem o seu problema específico.
Mas a gente tem uma série de coisas interessantes aí para debater essa temática, para propor melhorias. Eu vou voltar aqui mais vezes para falar de educação. Se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade e eu vou ficar muito, muito feliz por essa oportunidade. Obrigado. Agradeço Será a vocês. um prazer enorme. Um bate-papo muito legal. Será Obrigado. um prazer enorme, inclusive porque a falta de educação aqui nesse grupo, a nossa educação tá flopada. E manter esse papo assim, com esse Não, nível... engraçado que as pessoas me veem assim e falam assim, cara, ele é rude. Mas eu sou rude com cultura. Com certeza. Sério, as pessoas não aceitam isso em mim. Acha que eu sou rude. Eu só sou uma carinha feia, cara. Eu sou... Ele é praticamente um Shrek, né? Legal, gente. valeu, Obrigado a todos. Foi um prazer estar com A vocês. gente que Até a agradece. próxima. Valeu. Até mais, Opa, galera. dois. Valeu.